A gente conversa agora com o economista da Sun Research, o Rafael Pérez, que já está aqui comigo. Rafael, muito bom dia para vocês, mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Uma boa sexta-feira para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, Rafael, esse alerta que a gente... eu quero entender qual que é a tua leitura, né? Qual que é a leitura aí da Suno em relação a esse alerta do Stuberger nesse momento, em relação a essa possível corrida anti-dólar, né? Realmente, isso pode favorecer cada vez mais, né, para esse movimento anti-dólar que a gente já tem acompanhado, que já vinha, obviamente, né, trazendo uma certa valorização do real também frente ao dólar nos últimos dias. Esse risco é realmente factível nesse curto prazo? Ou se trata ainda de movimentos localizados diante das incertezas que prevalecem, tanto com a questão, né, da comercial, ou seja, das políticas econômicas de Donald Trump, como agora também com esse shutdown? Perfeito, Débora. Me parece que se a gente olhar, né, numa perspectiva mais de curto prazo, né, e também pensando mais no longo prazo, a moeda norte-americana estava muito valorizada e não é isso de 1, 2, 3 anos, é nos últimos 10 anos. Se a gente pega aquele índice, o DXY, né, que seria basicamente aquele índice que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas, euro, iene e outras moedas, ela vinha muito elevada, muito sobrevalorizada há muitos anos. E parece que a gente está caminhando para um momento de maior correção, tá? Justamente porque você tem uma série de aspectos que vem contando, né, ajudando nesse movimento. Então, primeiramente, você tem agora um ciclo de queda das taxas de juros dos Estados Unidos, né? Apesar disso, vale a gente ressaltar, né, as Treasuries de 10 anos, seriam aqueles títulos públicos mais seguros do mercado, ainda pagam 4%, o que é bem acima ali, né, da média dos últimos anos, né, bem acima de pares dos Estados Unidos, outros países, pelo menos global. Então, apesar de ter esse movimento de enfraquecimento do dólar, ainda existem aspectos que vêm contando favoravelmente, que vêm segurando o dólar na economia norte-americana. Então, por exemplo, o título de 10 anos e o próprio mercado acionário dos Estados Unidos, né? Lembrando que o S&P tem máximas históricas. Então, me parece que esses dois movimentos ainda impedem uma queda maior do dólar. Mas, de toda forma, a tendência, o movimento que a gente tem visto, né, a dinâmica do dólar, é de enfraquecimento do dólar. Né? Porque você tem esse movimento de flexibilização na política monetária, então, até o final do ano que vem, a gente deve enxergar taxas de juros mais próximas de 3%, atualmente está em 4%. Né? Você tem esse embate entre o governo norte-americano com o Banco Central dos Estados Unidos, então isso acaba minando e perdendo, tirando um pouco da credibilidade das institucionalidades norte-americanas, me parece que isso vem deixando os investidores um pouco incomodados, tá? E aí, obviamente, né, que você tem a questão da guerra comercial, e se você for notar, uma coisa que é interessante da guerra comercial, o que a gente mais nota, né, em relação a essas tarifas é que os aliados dos Estados Unidos são os mais afetados. Então, isso tira também um pouco dessa credibilidade, mancha um pouco essa credibilidade dos Estados Unidos. Me parece que hoje, grande parte dos fluxos capitais tem buscado alternativas ao dólar. Tá? Então, você nota que uma parte tem brigado muito para a União Europeia, a gente tem visto o euro se valorizando, a gente tem visto o ouro se valorizando, a gente tem visto até mesmo o Bitcoin e os mercados emergentes. Né? Só para a gente ter uma noção, de 2022 a 2024, 150 bilhões de dólares saíram de mercados emergentes. Então, você teve um movimento muito expressivo. Esse ano, 20 bilhões já voltaram. Tá? Então, isso mostra que os mercados estão buscando alternativas a esses Estados Unidos, a essa economia norte-americana que está se enfraquecendo, que deve ter esse ciclo de cortes de juros. Soma-se essa questão do shutdown, então, ou seja, você tem mais incertezas ainda rondando, então é natural que haja esse movimento do dólar. Mas ainda assim, se a gente for ver como é que está esse dólar ali em relação aos outros países, ele ainda está valorizado, ele ainda está acima da média dos últimos anos. Então, me parece que ainda existe espaço para essa queda e que pode favorecer aí mercados emergentes, como o Brasil. E em relação às reservas internacionais, você vê países diversificando reservas nesse momento? Eu te pergunto isso também, porque a gente viu, né, Rafael, nesses últimos dias, o ouro disparando, né, em cotação, batendo novamente aí marcas históricas. Também não é um movimento que começa agora com esse shutdown, a gente vinha acompanhando isso. Mas os países têm aumentado, na tua percepção, realmente mais a proteção em outros ativos, como, por exemplo, ouro, euro também, ou seja, talvez yuan, ou seja, como que você vê esse movimento? Dá para poder a gente dizer que sinaliza uma tendência de desdolarização?
ou é muito pontual para poder a gente falar sobre isso? Porque a gente tem já um debate que não é de agora sobre essa questão da perda de hegemonia do dólar, né? Qual que é a tua análise sobre isso? Então, Débora, se a gente olhar nos últimos 10, 15 anos, olhando para as reservas internacionais globais, né? Então, Tá. ali os bancos centrais mantêm as reservas em dólar, em euro, né, e outras moedas. Se a gente olhar essa moeda de termo em forma agregada, o dólar já vinha caindo, tá? O dólar já chegou a ser 70, mais 70% das reservas globais. Hoje já caminha para algo próximo, se não me engano, 58%. Então, esse movimento já vem caindo. Ele é muito lento, tá? O FMI, ele até costuma falar que os movimentos das reservas internacionais, dessas mudanças, são como geleiras, né? Eles se movimentam de forma muito lenta. Mas o que a gente nota nos últimos tempos é talvez uma aceleração desse movimento. Então, me parece que hoje os bancos centrais ainda sabem do peso do dólar, não me parece que o dólar vai perder relevância no curto e médio prazo, acho muito difícil, até porque não tem alternativas, né? Acho que uma das questões que está nessa discussão que você trouxe é justamente essa, os mercados não sabem exatamente qual que é a melhor alternativa, porque o yuan ainda, né, a moeda chinesa, ainda tem questões, o governo chinês ainda tem uma economia fechada em termos financeiros, o governo chinês não quer ainda que a sua moeda seja, né, tenha toda essa importância, principalmente na parte de mercados financeiros. Mas, de toda forma, se a gente olhar hoje, então, né, essa composição de moedas das reservas, né, a gente já notava, então, nos últimos anos, uma perda de relevância do dólar. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de ser usada. Né? Ainda assim, se a gente for olhar os contratos que são feitos dos países, principalmente na parte de importações, exportações, são predominantemente em dólares. Né? Me parece que você tem um movimento hoje, né, que vem ganhando força ali na Ásia, que são os países utilizando mais o yuan. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, hoje as reservas brasileiras, cresceu muito o peso do yuan. Né? A moeda chinesa vem ganhando relevância. Diversos bancos centrais no mundo hoje vêm comprando ouro. Mas mesmo assim, se a gente for olhar essas reservas, boa parte ainda está em dólar. Né? Não me parece que essa desdolarização vai ser muito brusca. Acho que ela vai ser gradual, com os países buscando depender menos dos Estados Unidos, principalmente depois do que acontece na guerra comercial, né? Depois dessas tarifas. Né? Países que têm reservas muito relevantes hoje, por exemplo, estão mais no Oriente, se a gente for ver, China, Índia, Rússia, esses países têm o grosso das reservas globais. E esses países vêm buscando depender, mas mesmo essas nações ainda mantêm uma parte relevante. Né? Então, não me parece que a gente vai ver uma queda muito brusca do dólar, né, em relação a uma desvalorização relevante, mas me parece que sim, os países vão buscar depender menos do dólar para justamente não incorrer em problemas, por exemplo, né, acho que ficou muito emblemático quando os Estados Unidos bloquearam, né, as reservas internacionais da Rússia naquele momento, né, da guerra da Ucrânia. Então, aquilo me parece que deixou um pouco até de alerta para alguns países em depender menos do dólar e diversificar mais as moedas. Né? Em situações em que há muita incerteza, você diversifica mais. Né? E me parece que isso acontece tanto nos mercados, né, financeiros e também dos bancos centrais com as reservas internacionais. E qual que é o efeito disso, só para a gente localizar o Brasil e amarrar aqui o nosso papo, Rafael? Qual que é o efeito disso para países emergentes, principalmente, né, para o Brasil com o real nesse momento? Perfeito. Parece, né, que o que tem ajudado muito o Brasil em relação a esse real mais valorizado é justamente esse contexto global. Né? O Brasil ele tem se beneficiado, né, nesse momento, e um dos motivos é justamente como você tem esse enfraquecimento do dólar, todos os países acabam, né, sendo direcionados, né, os fluxos de capitais acabam sendo direcionados principalmente para países emergentes, então o Brasil acaba se beneficiando, mas o Brasil ele tem uma questão, né, uma questão momentânea, né, um contexto atual que vem favorecendo ainda mais a gente. O Brasil é um dos poucos países que tem mantido a taxa de juros elevada e ainda não tem perspectivas de cortes. Se a gente olha hoje para países emergentes, né, se a gente olhar Chile, Colômbia, México, são países em que você está num momento em que os bancos centrais estão cortando as taxas de juros. Então, hoje, o que tem acontecido é, somado a esse dólar mais fraco, esse espaço maior que ainda, esse espaço que tem ainda para a queda, né, do dólar, né, se a gente for ver hoje, os economistas norte-americanos hoje acreditam, fato, né, por exemplo, o Kenneth Rogoff, que é um economista muito renomado no meio, ele tem falado muito isso, ó, existe espaço para quedas do dólar. Então, soma-se a isso, a uma taxa de juros muito elevada no Brasil, esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos ainda muito elevado, o Brasil ele tende ainda a surfar um pouco essa onda. Né? Então, parece que ainda existe espaço para o real ainda se valorizar, né, um pouco mais,
né? Até o final do ano a gente acha, acredita ainda que vai ficar mais ou menos nesse espaço, nesse atual patamar, mas ainda existe algum ganho, pelo menos no curto prazo, né? E olhando para frente, a mesma coisa, né? O Brasil ainda deve continuar com uma taxa de juros elevada, o dólar deve continuar perdendo força, e isso então deve favorecer um pouco o nosso real aqui. A gente tem inclusive visto isso no boletim Focus do Banco Central, né? Se a gente olhar lá, né, as perspectivas do mercado em relação ao dólar nos próximos anos estão caindo, e está muito na esteira desse dólar mais fraco, né? Então, me parece que isso deve ajudar um pouco a, né, segurar um pouco a inflação aqui no Brasil, mas de toda forma, o contexto hoje que favorece o Brasil está muito mais ligado ao cenário externo do que doméstico, apesar de a gente estar com essa taxa de juros de 15%, né? Então é isso. O Brasil hoje, né, ele surfa um pouco mais até que os seus pares emergentes, né? Uma das moedas que mais se valorizou no ano é o real, porque ainda a gente está com uma política monetária bastante restritiva, juros real ali é o segundo maior do mundo aqui no Brasil, né? Então isso acaba favorecendo muito a moeda brasileira e tende a continuar favorecendo, porque a gente não deve ver cortes de juros aí pelo menos até o final do ano. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o economista da Suno Research, Rafael Pérez. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Uma ótima sexta-feira para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Uma ótima sexta-feira. Até a próxima. Até mais.